Fala galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos aprender como criar um site utilizando o Bootstrap, ok? Nós vamos criar uma página com menu, banner, utilizando ali alguns componentes do Bootstrap para que vocês entendam como que a gente pode pegar uma estrutura pronta desse framework e utilizar na nossa página. Vamos fazer ali também o rodapé e entender um pouquinho mais sobre a estrutura de colunas que tem o Bootstrap, ok? Para isso, a única coisa que eu fiz aqui foi adiantar uma pasta de assets com algumas imagens, que eu vou deixar aí na descrição para download, e aí vocês vão conseguir pegar mais fácil sem ter problemas, beleza? Eu vou começar aqui abrindo o site do Bootstrap, e no momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente está na versão 5 do Bootstrap, ok? Eu vou vir aqui em Docs, porque a primeira coisa que a gente precisa entender, né, antes de começar de fato a entrar no Bootstrap, é entender o que é um framework. E o que é um framework, né, na base? Nada mais é do que um conjunto de estruturas que vão te ajudar, né, a ganhar tempo para que você consiga alcançar o seu objetivo final mais rapidamente, ok? Então, o Bootstrap, por exemplo, é um framework HTML e CSS que vai ter ali estruturas de menu, de banner, botões, texto, colunas, responsividade. Tudo isso vai ajudar com que você não precise perder muito tempo pensando em lógicas simples. E aí você simplesmente pega aquela estrutura do Bootstrap e utiliza na sua página e passa a se preocupar com coisas que são realmente mais complicadas, beleza? O Bootstrap, como eu falei, é um framework HTML e CSS, e a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é como é que a gente instala esse framework na nossa máquina, ok? Eu cliquei aqui em Docs, né? Então a gente já está aqui na introdução da documentação. Eu vou voltar aqui na página inicial do Bootstrap, eu vou descer aqui, ele já tem ensinando como é que a gente pode fazer a instalação via Pack Manager. Só que a gente não vai fazer isso, a gente vai pegar os links da CDN dele, tá? E vai incluir na nossa página. Mas antes da gente incluir, a gente tem que criar primeiro a nossa estrutura básica, né? Então eu vou abrir aqui o nosso VS Code e vou abrir a pasta do Bootstrap que eu criei ali na minha área de trabalho, beleza? Vou começar aqui criando um index.html. E vou criar também um arquivo de estilo que praticamente não vai ser usado simplesmente por um ponto muito específico, tá? Mas eu vou deixar ele aqui por enquanto. Aqui dentro do nosso index.html eu vou criar toda a estrutura que é padrão. Aqui no título site com Bootstrap. Dentro do body, por enquanto eu não vou deixar nada, tá? Vou deixar vazio. E o que a gente tem que fazer? Eu vou colocar aqui só um teste, né, para a gente ver se está funcionando. Vou aqui abrir a nossa pasta. Vou aqui abrir o index. E tá lá o nosso teste, então já está funcionando. Vou aqui agora voltar no site aqui do Bootstrap e vamos pegar os links de importação, né, que ele recomenda para que a gente coloque o Bootstrap no nosso site. Então vou copiar o primeiro e vou colocar aqui dentro do nosso cabeçalho. Depois eu vou copiar o segundo, tá? Aqui. E vou colar aqui também. Basicamente, esses dois arquivos, eles fazem parte da configuração geral aí do Bootstrap. Tanto na questão de efeito, tanto na questão de estilização com o CSS. Beleza? De feito isso, já está instalado, a gente já consegue começar a utilizar o Bootstrap da maneira que a gente quiser, beleza? Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer no nosso site é colocar ali o nosso cabeçalho, né? Então antes de eu ir lá para o Bootstrap, eu vou colocar uma tag header que vai indicar, né, para o nosso HTML que a gente está falando da primeira parte do nosso site. E o que tem, né, nessa primeira parte do site? Nós temos uma barra de menu, né? Uma barra aqui que a gente vai colocar nossa logo, menu, ou algum botão de pesquisar se a gente quiser. E para isso eu vou vir aqui na parte de Docs. E aqui na esquerda percebam que eles já têm todas as estruturas documentadas sobre tudo que o Bootstrap tem. Então, botões, formulário de contato, esquema de grid, colunas, containers, inputs, cards, slides, dropdowns, enfim. Tudo isso aqui, basta que a gente clique, ele vai mostrar, né, como é que foi feito e a gente consegue simplesmente copiar esse trecho de código e aí já vai aparecer na nossa tela exatamente como está mostrando no exemplo. No nosso caso aqui, eu vou vir aqui em Navbar, porque a primeira coisa que a gente precisa é de um menu para o nosso site, beleza? Então,
Eu já dei uma olhadinha aqui, dentre as opções que ele oferece, eu quero essa primeira, porque ela já é um pouquinho mais completa. Ela tem aqui uma navbar, né, um texto na esquerda, que supostamente é onde eu vou inserir a minha logo. Já tem aqui também um menuzinho e um botão de pesquisar na direita, beleza? Já que eu gostei desse código, eu posso vir aqui, clicar, tá? E colar aqui dentro do meu header. Vou salvar e vou recarregar. Pronto, já está lá aparecendo para nós. Se eu minimizar a tela aqui, olha só, percebam que ele também já tem a responsividade, ó, certo? Galera, só fazendo um adendo aqui, é que o objetivo desse vídeo não é ficar explicando exatamente como funciona cada classe, como funciona o Bootstrap mais a fundo, tá? Porque senão o vídeo ficaria muito longo. O objetivo desse vídeo é mostrar como é que vocês podem utilizar as estruturas do Bootstrap para montar um site simples, sem se preocupar com lógicas que já estão embutidas dentro do framework, ok? Então, nós já temos lá o menu funcionando. Eu só quero fazer alguns pequenos ajustes. Por exemplo, eu não quero essa cor do menu, eu quero que ele fique ali no modo Dark Mode, né? Eu quero que ele fique escuro. Então eu vou começar a procurar aqui sobre essa opção. Vou descer aqui, vamos ver se a gente acha algo relacionado a esse assunto, tá? Aqui tem os menus, aqui ele vai mostrando, né, outras opções de menu em que você pode fazer também, sem a barra de pesquisa, ou se você quiser utilizar só a barra de pesquisa também você pode, ou então sem o menu, né, só com a barra de pesquisa, entre outras opções. Deixa eu ver aqui, eu já tinha, aqui ó, aí ele chegou aqui na parte de cores. Eu quero o Dark Mode, né, eu quero a versão preta. E aqui ele já está me explicando como é que eu posso fazer isso aqui, ó. Basta eu copiar esse trecho de código e eu vou conseguir colocar o meu header na versão Dark Mode, beleza? Então, vou copiar e vou colocar aqui na minha tag neve esse data igual ele recomendou. Se eu recarregar, pronto, agora já está na cor que eu quero, beleza? O próximo ajuste que a gente vai fazer é no navbar. Eu não quero, né, que fique esse texto, eu quero colocar a minha logo. Então eu já tenho aqui dentro da pasta assets a nossa logo. Então eu vou colocar aqui uma tag image, vou substituir aqui onde está escrito navbar. Eu vou colocar a tag image pegando aí a nossa logo. Então vou colocar um texto alternativo e vamos salvar, vamos ver como é que ficou lá. Beleza, a logo está muito grande, eu não quero desse tamanho, então eu vou setar aqui um div para ela de 120 pixels. Se eu recarregar, beleza, agora já está um pouquinho melhor. A próxima coisa que eu quero fazer é trocar a cor desse botão, porque eu não quero verde, eu quero o azul, ok? E como é que eu sei, né, como é que eu consigo descobrir o esquema de cores do Bootstrap? Da mesma forma que a gente tem as estruturas, aqui embaixo ó, a gente tem sobre outros assuntos, por exemplo, sombras, posições, links, tamanho, texto. Eu quero na opção de colors, eu quero ver as cores disponíveis desse Bootstrap, desse framework. Então ele aqui está indicando que o primary é um azul, aí ele tem outras cores relacionadas ao azul também, secondary, entre outras que a gente pode ir visualizando aqui e simplesmente usar. Ele já está mostrando que isso aqui é uma classe, então para usar basta que eu troque, né, a classe que está setando ali com um verde, que eu já consigo visualizar aqui, por exemplo, que é um text success. Provavelmente deve ter alguma a ver com essa tag aqui, success, que está fazendo o search ficar verde. Então eu quero, no caso, que ele fique primary. Se eu for lá, né, no nosso search, né, onde está aparecendo, olha só, lá já está mostrando que ele tem uma classe BTN, que provavelmente tem a ver com o botão, e ele também tem uma variante que é o BTN Outline Success, que faz ele ficar verde. Então eu vou trocar o keep do Success para Primary. E vamos recarregar. Pronto, já está azul, ok? Se eu quisesse saber alguma coisa sobre botões, eu poderia vir aqui nas estruturas e voltar aqui em Buttons e entender melhor como cada um deles funciona. Aqui tem as versões Outline, aqui está mostrando variações de tamanho e coisas nesse sentido. Desse tamanho aqui já tá bom, eu só queria realmente trocar aqui o texto só queria trocar a cor por uma cor mais agradável, beleza? A próxima coisa que eu quero fazer é trocar, né, o menu, trocar o nosso menu aqui e colocar as opções que eu quero para o meu site, beleza? Então eu vou começar fazendo o seguinte, o primeiro vai ser realmente home, tá? O segundo vai ser sobre,
O meu drop down, né, que é quando eu clico aqui, eu quero que ele se chame produtos. O primeiro produto vai ser o versão 12. O nosso site vai apresentar alguns produtos sobre uma determinada marca de eletrônicos, ok? Então, versão 13 e aqui versão 14. Vou salvar. Já trocamos aqui, versão 12, versão 13 e 14. Percebam que tem um divisor aqui entre o 13 e o 14. Eu vou voltar aqui no VS Code e vamos ver. Aqui, ó, ele tem um drop down divider. Eu vou tirar esse cara daqui porque eu não preciso dele e vou recarregar aqui. Prontinho, já está um pouquinho melhor. E eu também não quero essa opção do menu desabilitado porque eu não vou fazer nenhum tipo de lógica. Então eu vou simplesmente arrancar esse cara. Mas é bom saber que se eu precisasse desabilitar um menu, eu conseguiria ali utilizar o disable para isso. A próxima coisa que eu quero fazer é dar um espaço, né? Eu quero que esse menu ele não fique grudado 100% aqui dentro. E aí, como é que eu preciso fazer, né? O que eu preciso fazer? Eu quero dar uma margem na esquerda, né? Eu quero que esse menu se afaste, né, da esquerda, não fique grudado na logo. E aí, como é que a gente pode fazer? Eu vou vir aqui no Bootstrap e vou procurar documentação sobre margem, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Layout, Grid Columns, Containers. Vou ver se está aqui mais para baixo nas questões de utilidade. Eu acredito que sim. Vamos ver aqui em Spacing. Em Spacing, ele vai ensinar aqui sobre margem e padding. É exatamente o que eu estou precisando. E eu quero dar uma margem left. Então, ele está ensinando aqui, ó, que para eu dar uma margem left, eu posso usar a classe M com S, que é margem, né, start, que é o que ele está chamando de margem left. Então, para isso, como é que a gente pode fazer? Eu vou vir aqui, onde está nosso menu, né, onde ele está começando de fato, e aí eu vou dar uma margem nele de acordo com o tamanho que eu estou querendo. Então, como eu não sei exatamente sobre o tamanho, eu vou primeiro escrever a classe, né, que é o MS, para escrever o tamanho que a gente quer. Se vocês já olharem aqui nos exemplos, a gente sempre coloca a classe tracinho o tamanho que a gente está querendo daquele espaço. Então, eu vou começar testando, por exemplo, com 2. Vamos ver como é que vai ser. Olha lá, ele já afastou um pouquinho, mas não ficou o suficiente. Eu vou colocar aqui 4, vamos ver. Já ficou melhor, eu vou colocar só um pouquinho mais, vou colocar 5. Pronto, agora ele já se afastou e já está ótimo, beleza? Então, nós já temos aqui um menu responsivo e que não está 100% grudado. Eu vou seguir fazendo algumas melhorias ainda, porém a gente já está com o menu um pouquinho mais organizado. A próxima coisa que eu quero fazer é que eu não quero que os meus elementos eles fiquem grudados nem em cima nem embaixo nessa barra de menu. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um padding dentro dessa barra, tanto para cima, tanto para baixo, e dos lados também eu vou querer que eles fiquem um pouquinho mais afastados. Para isso, o que a gente pode fazer? Nós vamos voltar aqui na nossa tag aqui, ó, no neve, nós vamos colocar um padding. E aí, a gente aprendeu aqui, ó, se a gente voltar aqui na documentação, a gente tem a propriedade do padding. E aqui ele diz que, para eu colocar um padding, né, que funcione para a esquerda e para a direita, eu utilizo a propriedade do X. Então, se eu colocar px e colocar o tamanho, eu vou dar um padding para a esquerda e para a direita, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos colocar aqui, por exemplo, um px de 5. Vou salvar. Vamos recarregar. Pronto, já se afastou bem aqui da margem, né, das margens laterais. E eu também quero fazer isso para cima e para baixo. E aqui indica que se eu usar o Y, eu consigo fazer para cima e para baixo. Então, se eu utilizar aqui o PY, vou fazer em 4. E recarregar. Prontinho, agora o nosso menu já está bem mais organizado. Por último, eu vou só trocar os textos aqui dessa lupa. A gente não vai fazer funcionar, né, esse termo de busca aqui, mas é interessante que a gente consiga aí traduzir e deixar ele em português. Vou colocar pesquisar. E no placeholder, que é o texto, né, de dentro do input, eu também vou colocar pesquisar. Vou recarregar. Prontinho. Nosso menu está feito, ok? A próxima coisa que eu quero fazer é colocar um slide no nosso site. Para isso, eu vou vir aqui e vou também utilizar o carrossel do próprio Bootstrap. Então, a gente tem aqui carrossel. Ele tem aqui alguns estilos de carrossel. Aqui ele tem um simples. Aqui ele tem um que mostra, né, a quantidade de elementos embaixo. Eu tenho aqui um que também tem legenda. Porém, para esse exemplo, eu vou querer aqui o mais simples possível, que é o primeiro,
Então, para isso eu já consigo pegar esse código aqui, tá? E vamos colocar lá. Antes disso, eu vou criar uma section só para separar os elementos. E eu vou colocar aqui uma class nele, que provavelmente eu nem vou usar, mas só para separar. Na verdade, eu vou colocar um ID nele, só para a gente identificar. A gente não vai utilizar essa section porque o slide ele já vem pronto, né? Então eu não vou querer fazer nenhuma alteração. E o ID aqui, no caso, ele vai simplesmente identificar essa seção e não mais do que isso. Colei aqui. Obviamente ele não tem imagem, então já vamos colocar aqui a imagem. Eu deixei na pasta Assets uma imagem de banner, então eu vou utilizar a mesma para todos. Vocês podem, se quiser, pegar outras imagens aí. Eu vou acessar a nossa pasta Assets e colocar aqui banner. Eu vou copiar isso aqui e vou colar para todas. E vou trocar aqui também para banner code start, porque o texto alternativo ele é sempre muito importante, beleza? Colar aqui, salvar, vou recarregar. Olha só, o nosso banner já está funcionando e responsivo. Se eu recarregar aqui, se eu passar, né, de tela, olha só, já está funcionando e totalmente responsivo, beleza? Então esse é mais um elemento aqui que eu não tive que me preocupar para fazer nenhum tipo de ação, porque ele mesmo já adapta, né, a imagem, fazendo aqui com que ela não quebre ou até mesmo crie algum tipo de scroll na tela, beleza? Então já está funcionando. Vamos seguir, e a próxima coisa que a gente vai fazer é uma seção que vai mostrar um card aqui de produtos que vão ter aí 3 produtos da nossa loja, beleza? Para isso, eu vou criar aqui no nosso código uma outra seção que vai ter o ID de Products. Essa seção, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer dar uma margem, né, eu não vou querer que elas fiquem grudadas. Então, essa seção eu quero que ela fique espaçada dessa aqui de cima. Para isso, eu vou dar um margin top no tamanho de 5, tá, do Bootstrap. Então, eu vou colocar, como é que eu faço para colocar um margin top? Posso colocar M e eu coloco o T de top e coloco o tamanho igual a gente já aprendeu. Eu vou colocar 5, tá, e vou... Inicialmente vocês não vão ver nada, né, tipo, não tem nenhum elemento. Porém, quando eu começar aqui a colocar, vocês vão perceber que ele já está com um espaço considerável, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui antes disso, antes de seguir, é colocar um título para a nossa sessão. E para isso eu vou colocar um H1 e vou colocar aqui produtos. Inicialmente sem classe nenhuma, ok? Já está lá. Eu quero que ele fique centralizado e também o nosso espaço não funcionou. Deixa eu voltar aqui e ver o que aconteceu. Eu coloquei o margin top no lugar do ID. Aqui tá errado, tá? Tem que ser no class mt5, margin top 5. Se eu salvar aqui, agora sim já tá com espaçamento, beleza? E eu quero que esse cara fique centralizado. Então eu vou colocar uma class nele e vou colocar uma classe chamada text center, que é basicamente o text align center, ok? Se eu fizer isso, prontinho, o nosso texto já está centralizado. A próxima coisa que eu quero fazer é que esse texto aqui ele não fique grudado nos meus cards de produto. Então eu vou dar uma margem, né? Eu vou colocar aqui, vou dizer que, na verdade eu vou ter que colocar aqui uma div, tá? Senão ele não vai dar a margem. E vou colocar aqui uma div em torno desse elemento. E vou dizer que ela vai ter um margin bottom também de 5. O próximo elemento ele vai ficar espaçado aqui embaixo, né? Ele não vai ficar grudado. Seguindo, tudo isso aqui, tá? O MT5, o MB5, vocês conseguem consultar aqui também nessa parte de utilities, na parte de spacing. Então, entender aqui como é que funciona o margin, o padding, até mesmo os tamanhos, ok? Voltando aqui, vamos seguir e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou precisar pela primeira vez utilizar o esquema de colunas do nosso Bootstrap. E como é que funciona, né, o Bootstrap na prática? Se a gente vier aqui no container, deixa eu ver aqui, containers, ele vai mostrar como é que é feito, né? Se vocês derem uma olhadinha aqui, ele vai explicar em termos de pixel, porcentagem, como é que ele calcula, enfim. Mas para o momento, eu quero só mostrar para vocês que o esquema de colunas, né, do Bootstrap, ele funciona no esquema de 12 colunas, tá? Então, quando a gente precisa fazer algum tipo de cálculo, a gente sempre faz em cima do número 12. Então, por exemplo,
Se eu tenho 3 elementos na minha tela e eu quero que eles fiquem organizados, eu preciso dizer para o Bootstrap que cada um desses elementos vai ocupar 4 colunas, porque 4 mais 4 mais 4 dá 12, ok? Se eu tivesse somente 2 elementos, cada elemento deveria ocupar 6 espaços, então eu diria para o Bootstrap que ele deveria ocupar 6. Se eu tivesse 4, por exemplo, eu teria que dizer para o Bootstrap que ele iria ocupar 3 e assim por diante. O cálculo é sempre feito em cima de 12 colunas, ok? E como é que a gente faz, né, essa organização de conteúdo? A gente, primeiramente, seta aqui uma div, cria uma div e coloca uma classe Py que se chama Container, que é onde a gente vai organizar os nossos elementos. Depois disso, a gente diz aqui dentro do container que a gente vai criar uma linha. Criando uma linha, que a gente seta a classe row, que significa linha em inglês, e aqui dentro a gente vai fazer a organização dos nossos elementos em colunas, beleza? Como é que a gente vai fazer? Eu quero aqui dentro colocar um card, então eu vou procurar aqui nos componentes esse card aqui, ó. Esse card vai ser o que eu vou utilizar para o nosso código, tá? Então eu vou simplesmente copiar esse código aqui, ó. Não vou fazer alteração nele nenhuma por enquanto. Ok. Se eu fizesse somente isso, organizar os elementos aqui dentro ficaria muito difícil. E aí, como é que a gente faz? Como eu quero 3 desse card, o que a gente vai fazer? Antes dele, a gente vai abrir uma div e vai colocar a class, que é o call. O call, ele vai dizer sobre a organização de colunas dentro da nossa tela, beleza? Então, aqui dentro, eu vou dizer que esse carinha vai ocupar 4 colunas. Por quê? Porque eu tenho 3 cards, então 4 mais 4 mais 4, 12, beleza? Então, esse cara vai ocupar 4 e eu vou simplesmente duplicar esse cara para ficar em 3 elementos. Se eu recarregar lá, vamos ver como é que já está. Olha só, perceba que a gente já tem uma questão um pouquinho mais organizada, beleza? A próxima coisa que eu vou fazer é o seguinte, esse card aqui, ele já vem com um style, né, pré-definido de 18 rem como largura. Eu não quero que essa propriedade se mantenha, então eu vou arrancar esse elemento aqui. E aí fiquem ao critério de vocês, tá? Vocês não precisam utilizar tudo que ele sugere, vocês podem fazer alterações da forma que vocês quiserem, beleza? Agora já está um pouquinho melhor, o card já está ocupando, né, a seção como um todo. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar a nossa imagem. Eu, novamente, né, já deixei uma imagem pronta aqui no Assets para isso, que é o celular. Então eu vou colocar aqui o celular e vou copiar a mesma coisa e vou colar aqui. Prontinho, já está lá. Eu vou fazer pequenas alterações de texto aqui só para a gente ter, né, um site com uma questão um pouquinho mais organizada, ok? Então eu vou vir aqui e vou colocar telefone X, esse eu vou colocar telefone Y, esse eu vou colocar telefone Z, tá? E eu vou trocar aqui o botão para saiba mais, mas eu não vou preocupar com esse texto maior, vocês podem fazer alterações aí da forma que vocês quiserem. E vou só recarregar lá para a gente ver se funcionou. Então tá funcionando, ok? E qual é a próxima coisa que a gente vai fazer? Se a gente vier aqui e diminuir a nossa tela, perceba que, olha só, eu disse que os meus elementos vão sempre ocupar, né, 4 colunas, e quando eu chego no mobile eu tenho um problema, porque eu continuo dizendo para esse cara que ele tem que ocupar as 4 colunas. Só que não é isso que eu quero. Quando eu chegar na versão mobile, eu quero que cada um desses caras fique independente, eles ocupem uma linha. Como é que a gente faz isso? Aqui no call, a gente tem a opção, né, de definir qual é o breakpoint que a gente quer que mude, né, a organização de colunas. Então aqui dentro da documentação do Bootstrap, a gente tem a parte de breakpoints. Então se eu vier aqui, por exemplo, ó, em layout breakpoints, a gente tem como é que é organizado a tela. O breakpoint SM são telas maiores, né, ou iguais a 576 pixels. Quando a gente chega no MD, que é o medium, ele já pega telas maiores que 768. Então o small ele está entre os 576 e os 767, beleza? Da mesma forma o LG maior que 992 e assim por diante. Aqui a gente tem os tamanhos e é baseado neles que a gente vai organizar melhor o nosso conteúdo. O que a gente vai fazer?
Eu vou dizer que a partir do MD, né, do median, das telas médias, eu quero que os meus elementos ocupem 4 colunas. Porém, para a versão mobile, que é o SM, eu quero que eles tenham 12 colunas. Ok? Por quê? Quando eu seto aqui que ele vai ter 12 colunas, ele vai ocupar a linha inteira e o próximo elemento ele vai cair para a linha de baixo. Se eu copiar isso aqui e colar para todas, vamos ver lá como é que ficou. Para efeitos de tela normal, isso não vai fazer diferença, tá? Já estava organizado certinho. Porém, olha só, agora no celular a gente já tem o conteúdo se organizando melhor, ok? A próxima coisa que eu quero fazer é o seguinte, o card ele ficou grudado, né, um no outro, e eu quero que eles tenham uma margem, né, embaixo de cada um para eles não ficarem grudados. Para isso a gente pode usar o margin bottom, então o margin bottom a gente utiliza com MB, e eu vou dar aqui um margin bottom no tamanho 3, ok? Salvar, vamos ver lá como é que ficou. Agora já está um pouquinho melhor. A próxima coisa é que eu não quero que esses caras ocupem esse tamanho todo. No celular ele está muito grande e aí ele está ocupando um tamanho grotesco, né? Ele está muito grande mesmo. Eu não quero que ele ocupe esse tamanho todo. E aí como é que a gente pode fazer? Aqui entra um dos benefícios de utilizar frameworks. Quando a gente quer, a gente pode utilizar estruturas prontas, mas quando a gente não quer utilizar o que já está pronto, a gente também pode personalizar. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em cima e vou linkar, né, a nossa folha de estilo que eu criei anteriormente. Então, eu vou colocar ela aqui em cima e o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma classe que vai dizer qual que é o tamanho que eu quero para aquele card, beleza? Então, eu vou aqui ó, no Styles, eu vou setar aqui uma mídia, tá? E como é que a gente vai fazer? Aqui a gente vai definir que essa classe que a gente vai criar, ela só vai pegar para dispositivos que tem a tela até 768 pixels, tá? Então, telas ali menores, para telas pequenas. O que a gente vai colocar? Nós vamos criar uma classe, que vai se chamar card mobile, e eu vou dizer que esse card ele vai ter o IDIF aqui de 300 pixels. Beleza? Vou copiar essa classe, vou voltar lá no nosso index.html, vou lá no nosso card, e aqui onde está a classe do card, eu vou adicionar mais uma classe que é o card mobile. Vamos ver lá, deixa eu colocar em todas, né? Inclusive, na verdade, essa classe de imagem aqui, eu vou passar para baixo, tá? Para a imagem ficar diretamente no card e não na coluna em si. Vou colocar dentro do card. Não faça muita diferença para termos visuais, mas fica um pouquinho mais organizado, então a gente sempre utilizar as margens nos elementos e não nas colunas, beleza? Vou recarregar aqui e olha só, agora sim o meu card ele já está num tamanho, né, numa largura bem mais aceitável, só que ainda tem um problema. Quando ele está aqui no responsivo, né, no computador, eu consigo ter uma organização melhor porque ele está sempre centralizado. Quando eu desci aqui e diminuir o tamanho, ele agora está no canto. E eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele fique centralizado. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou voltar aqui e vou adicionar aqui na nossa classe, né, onde a gente tem a nossa coluna, eu vou dizer que os elementos, eles vão ter um display flex, eles vão estar aqui com justify content center e também eles vão se alinhar na largura, na altura se necessário. Salvar. E pronto, nosso elemento ele já está agora centralizado. Vou copiar isso aqui, tá? Novamente, isso aqui é baseado na documentação, tá? Se a gente ver aqui no Bootstrap e ver aqui na parte de layout, a gente tem sobre o grid, colunas, containers, a gente também tem aqui embaixo, ó, sobre flex, vou achar aqui para vocês, ó, display flex. Então, tudo isso aqui ajuda vocês a entenderem como é que é feito, né? O display block, olha só, d-block, e assim por diante. Vocês precisam ler a documentação para entender melhor, beleza? Vou copiar isso aqui e vou colar nos outros elementos. Salvar. Prontinho. Para a versão desktop não tem muito efeito, né? Porém, lá no mobile ele já está bem mais organizado. Olha lá. Certo? E agora os nossos elementos eles estão se ajustando certinho, beleza? A próxima coisa que a gente vai fazer agora é uma sessão em que a gente vai utilizar um outro recurso do Bootstrap que é o accordion, ok?
Então eu vou colocar aqui uma nova seção e vou chamar ela de about. Pronto. Aqui dentro nós vamos pegar esse componente aqui, que é o accordion, e que ele é um componente que você pode falar algumas coisas, né, colocar alguns textos, e ele tem essa questão de abrir e fechar aqui com um determinado texto, beleza? E novamente, para utilizar, a gente pode simplesmente copiar esse carinha aqui e colar dentro da seção. Para isso, eu vou, antes de fazer isso, né, eu vou vir aqui e colocar uma classe, né, uma classe container, como a gente fez ali em cima. Vou criar aqui a nossa linha e vou dizer aqui que esse conteúdo ele vai ter aqui uma classe, né, com a coluna de 12. Eu quero que esse elemento ele sempre ocupe 12 colunas. Beleza? Se eu recarregar ali, prontinho, a gente já tem o nosso elemento. Antes disso, nós vamos só colocar também, né, o nosso título na seção. Vamos colocar aqui antes do container, vamos colocar um H1 e vamos colocar aqui sobre a empresa. Beleza? Vou colocar aqui uma classe também de text center, vou salvar. Vamos lá, ok, já está bem melhor. Eu também quero que essa minha seção ela tenha uma margem top de 5, igual eu fiz na outra. Então, ok, agora já está bem melhor. E eu quero que esse elemento meu, eu vou até copiar essa div aqui de cima, só trocar o texto, ele tem uma margem para baixo. Então, eu vou colocar essa div em volta para poder dar a margem e vou salvar. Prontinho, agora já está um pouquinho mais espaçado. E aqui eu consigo colocar o texto que eu quiser, tá? Então, sobre a empresa, eu poderia aqui falar, por exemplo, sobre alguns tópicos, no sentido de, sei lá, por exemplo, frete mais rápido do Brasil. Aí eu colocaria o texto aqui dentro, no caso. O segundo ponto que eu vou colocar seria produtos de qualidade. O terceiro é garantia incondicional. Se eu salvar, incondicional tá certo? Acho que tá certo. Se eu recarregar aqui, ok, já trocou o texto lá, eu poderia simplesmente trocar o texto aqui dentro. Se a gente fizer, né, o responsivo aqui, também ele é um elemento que já se adapta, então não preciso mexer nele, já está sendo utilizado aqui certinho, beleza? Eu vou só voltar aqui na seção de cima e vou colocar mais um botãozinho que seria tipo conheça outros produtos, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui a gente tem a nossa row, né, na linha 81, ele termina, e como eu quero adicionar um botão que vai fazer parte de uma nova linha, né, ela não faz parte dessa linha de elementos, eu vou criar aqui embaixo dessa row, eu vou criar uma nova row, tá? Só para a gente separar os nossos elementos por linha. E aqui eu vou colocar só um botão, ele vai ter a classe aqui de btn e btn prime, vai ser um botão azul, e vai ser conheça outros produtos. Aqui eu poderia colocar uma action, na verdade eu não vou colocar prime, eu vou colocar success, para ele ficar verde. E aqui eu poderia colocar algum tipo de clique para ir para uma outra página, alguma coisa nesse sentido, tá? Ok, conheça outros produtos, ele ocupou, né, a linha toda, e como é que a gente faz para resolver isso? Eu posso resolver isso aqui de duas maneiras. Ou eu posso vir aqui e colocar que esse cara, eu posso colocar aqui, né, um class dizendo que esse cara vai ocupar só 20%, tá? Para ele não ficar desse tamanho. Se eu recarregar aqui, ele vai ficar pequeno. Porém, eu posso resolver isso aqui de uma outra maneira. Vou dar um Ctrl Z aqui. E lá no nosso container, eu vou dizer que os meus elementos eles também vão ser do tipo displayFlex. Eles vão ser do tipo flex column, né? Eles vão ficar realmente um embaixo do outro. Essa row aqui e a de baixo, eles não vão ficar lado a lado. Então, para isso que eu estou colocando aqui o flex column. E eu vou centralizar os meus elementos. Se eu salvar aqui, prontinho. Agora, como eu centralizei, né, os elementos, esse cara aqui, ele passa a não ocupar mais 100% da linha, ok? Vou só garantir que está tudo formatado, só poderia ter apertado aqui Shift Alt F, né, que é o comando de formatar do VS Code, porém eu preferi apertar só para mostrar para vocês, beleza? E, inclusive, indentação é uma questão que vocês têm sempre que manter no código de vocês para a questão de organização, tá? Não deixem de indentar, porque quanto mais organizado tiver o código, mais fácil vocês acham os elementos que vocês precisam ajustar.
beleza? Então, entendido aqui como é que funciona a row, né? Nós temos uma linha com vários elementos, essa linha, né, ela acabou, então agora eu poderia vir aqui e criar uma nova igual eu fiz, beleza? Dito isso, já temos aqui os nossos elementos organizados e no modo responsivo, a gente pode ir para a próxima seção. A próxima seção eu vou utilizar um pouquinho de JavaScript para fazer ela, tá? Porque o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um select do Bootstrap, baseado no que o usuário escolher dentro desse select, a gente vai exibir um elemento do próprio Bootstrap. Vai ficar mais fácil de entender quando a gente executar, porém, nós vamos pegar aqui dois elementos do Bootstrap, que é o select e um outro tipo de card também aqui do Bootstrap, e só que esses cards eles vão ser controlados, né? Eles vão ser exibidos de acordo com o que o usuário escolher dentro do select, ok? Então como é que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma nova seção, né? Igual a gente já está fazendo aqui nos outros. Então eu vou vir aqui e vou criar uma nova section com o ID About New Products. Ok? Vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou colocar aqui uma classe para ele poder dar espaço em cima. Vou copiar aqui o título em cima aqui. E vou colocar conheça outros produtos. Prontinho, vamos ver se já está aparecendo lá. Já está aqui, ok? E o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui a nossa estrutura padrão, né, de container row. Vou colocar aqui uma classe, container. Aqui dentro eu vou colocar uma row. E aqui dentro eu vou colocar uma classe também que vai dizer que esse meu select ele vai ocupar as 12 colunas, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos voltar lá no nosso Bootstrap e vamos procurar o select, tá? Ele tá não aqui na parte de componentes, não, ele tá aqui em forms, ó. Temos aqui o select, beleza? Então eu quero esse select simples mesmo, em que ele tem aqui 3 opções, é justamente as 3 opções que eu vou colocar. Então eu vou copiar ele aqui como já tá aqui no nosso código. Então vou copiar, eu vou colar aqui e vamos recarregar lá para ver se está funcionando. Prontinho, já está aqui mostrando, né? Ele não está abrindo para baixo porque a gente está aqui no final do documento, né? Então ele não tem espaço para abrir para baixo, porém daqui a pouquinho a gente vai arrumar isso, beleza? Então, feito isso, que eu vou fazer primeiramente alguns ajustes nesse cara. Eu vou primeiro colocar aqui um disable, né, nessa opção, para que ela não seja uma opção selecionável. Por mais que ele já esteja aqui com selected, né, que indica que o select vai começar nessa opção, eu não quero que ela seja uma opção selecionável, então por isso eu desabilitei. Vou trocar esse título aqui para selecione uma opção. E aqui dentro nós vamos construir uma questão um pouquinho mais elaborada, que vai ser o seguinte: eu vou colocar aqui opções de produtos, tá? Então relógio, televisão e tablet. Esse cara aqui ele vai ter um value também, vai ser o relógio, televisão e tablet, beleza? Feito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no nosso Bootstrap, vamos procurar um card, tá? Que ele tenha um outro estilo. Eu já andei dando uma olhadinha aqui nos componentes que a gente tinha e eu gostei desse carinha aqui, ó, desse feature. Então eu vou copiar esse cara e vamos colar ele aqui embaixo do select. Vamos voltar aqui só para ver como é que ficou. E é exatamente isso que a gente quer. Eu vou colar aqui ele, no caso, 3 vezes, tá? Na verdade eu vou estilizar o primeiro, depois eu só duplico e aí a gente faz a questão do JavaScript para a gente controlar o que vai ser exibido e o que não vai, beleza? Aqui em cima eu vou colocar cold start. Para esse primeiro, o que vai ser, né? Ele vai ser o nosso relógio cold start, ok? Aqui dentro do texto, entre o título e o texto, eu quero colocar uma imagem. Então eu vou abrir aqui uma tag image, CRC. Então, na pasta assets, eu vou pegar o nosso relógio. Então, vou colocar aqui um texto alternativo. E vou trocar esse texto aqui para o melhor relógio do Brasil.
e vou trocar o botão para comprar agora. Perceba que esse cara, ele é um botão. Ele tá com uma tag, né, de link, porém, se a gente voltar aqui no nosso Bootstrap, olha só, ele tá com estilo de botão. Por quê? Ele utilizou, né, uma tag link, porque ele vai ser um botão clicável, porém, nas classes ele passou uma classe de botão. Então essas classes aqui deram esse estilo aqui de botão para esse cara, beleza? Então isso você também pode fazer. Se você tem aqui, igual por exemplo aqui em cima, ó, que eu utilizei um botão, eu poderia ter utilizado um A, uma tag A, né, e colocado ali as classes de botão nele, porque se ele clicar aqui ele iria para uma outra página, por exemplo. Então isso aqui poderia ter sido feito nesse momento aqui, ok? A próxima coisa que eu quero fazer é que essa imagem não ocupe esse tamanho todo. Eu quero colocar aqui um diff de 150 pixels no máximo, e aqui eu vou colocar entrega em 7 dias úteis. Só lá. E pronto, já está bem mais organizado, beleza? A próxima coisa que a gente vai fazer é colocar aqui uma classe que é o seguinte: aqui no nosso container, né, desses elementos, eu vou colocar uma classe que vai ter o nome do nosso produto, que no caso é relógio, beleza? Daqui a pouco vocês vão entender por que isso vai acontecer, mas tem a ver aí com JavaScript, porque eu preciso selecionar esse elemento de alguma forma. E aí, como eles todos são iguais, eu preciso ter uma forma de diferenciar quando é o relógio, quando é a televisão e quando é o tablet, ok? Feito isso, eu vou duplicar essas divs aqui, e vou triplicar no caso, né? E vamos terminar a utilização fazendo aqui um pouquinho mais rápido dessa vez, ok? Agora a gente tem a nossa televisão, e vou botar aqui televisão na classe, televisão, a imagem também chama televisão, a melhor televisão do Brasil, ok? O próximo é o tablet, então vou colocar aqui tablet Code Start, a imagem também chama tablet, tablet, o melhor tablet do Brasil, ok? Prontinho, só troquei ali as coisas por tablet, televisão, enfim, os nomes, e tá aqui aparecendo. O que a gente vai fazer? Eu quero que inicialmente esses caras eles não apareçam. Eles vão aparecer se o cara selecionar o relógio, ou a televisão, ou o tablet, e se ele selecionar um, aparece. Se ele trocar para a televisão, aparece o outro, e assim por diante. Sempre um elemento de cada vez, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, nós vamos começar escondendo todos esses elementos. Para isso, eu poderia criar uma classe, né, que vai simplesmente dar um display none, porém, para a gente ser mais rápido aqui, eu não vou criar uma classe, eu vou colocar um estilo inline aqui direto, tá? Que vai dizer que esses caras vão ter um display none, beleza? Eu vou copiar esse cara aqui e eu vou colar em todos. Salvar. Pronto, já sumiu. E agora nós vamos controlar ele com o JavaScript, certo? A próxima coisa que eu quero fazer aqui, antes da gente fazer qualquer alteração, é que é o seguinte: como que eu tenho que controlar esses elementos? Eu preciso clicar, né, no nosso select. E para eu clicar no select e conseguir pegar algum tipo de evento dele, eu preciso identificar ele. Então, para eu identificar esse select, eu vou colocar um ID aqui nele, que vai se chamar select option. E pronto. Dessa maneira, a gente já tem como tanto controlar, né, esse select, quanto controlar a exibição dos elementos, ok? Vamos lá para baixo, aqui no nosso body, né, no final, eu vou abrir uma tag script. E aqui dentro eu vou colocar o nosso JavaScript, ok? O que eu quero fazer aqui dentro? Eu vou falar com o meu documento e vou escutar um evento que vai ser o seguinte: assim que o meu DOM, né, assim que a minha tela for carregada, né, então aqui eu consigo escutar esse evento com o DOM Content Loaded, assim que o conteúdo da minha tela for carregada, eu quero carregar esse cara. E o que a gente vai fazer? A gente vai começar selecionando o nosso select, tá? Então, vou criar aqui uma variável que vai se chamar select element, tá? Vai ser o nosso select. E eu vou pegar esse cara com get element by id, pegando esse id que eu acabei de escrever lá, que é o select option, beleza?
esse cara é o nosso select. Depois disso, eu quero falar com esse select element. O que eu quero que aconteça? Eu vou escutar o evento, né? Qual que é o evento que a gente tem no select? O evento de troca de opções, que é o change. E aqui, cada vez que eu mudar a opção, né, eu quero fazer essa troca de elementos na nossa tela. Então, com isso, eu consigo escutar esse evento de troca, que é o change. Beleza? Vou abrir aqui uma função e vou definir o que eu quero que aconteça nesse caso. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o valor que está setado no momento nesse select. Então, para isso, eu vou colocar aqui, criar uma outra variável chamada selectValue. E vou chamar o meu selectElement.value. Por quê? Porque ele é um select, né? E ele tem a propriedade do value. Que value que é esse? É esse carinha aqui, ó. O value do nosso select são os valores que eu defini aqui, ok? Lembrando que, para esse código JavaScript, como não é o intuito da aula e não é de fato o foco, eu não vou me importar em fazer um código mais otimizado ou não, tá? Eu vou simplesmente fazer funcionar e depois, posteriormente, se vocês quiserem otimizar alguma coisa, vocês podem fazer também, beleza? A próxima coisa que eu preciso fazer aqui é falar com os meus elementos, né? Com o relógio, com a televisão e com o tablet. Para isso, eu vou criar aqui uma variável chamada relógio e eu vou pegar o meu elemento, né? Vou selecionando o query selector aqui, eu vou pegar o meu relógio. Vou fazer a mesma coisa com a televisão. Query selector televisão. Let tablet. Query selector falando aí com o meu tablet, ok? Prontinho. 3 elementos. E o que eu preciso fazer agora? Eu vou fazer, no caso, aqui para vocês, e depois eu vou mostrar para vocês por que eu fiz isso, beleza? Eu preciso garantir que esses elementos eles vão estar sempre escondidos. A gente já colocou aqui para isso o style como display none, né? Beleza, isso faz sentido, a gente já escondeu os nossos elementos. Porém, quando a gente executar esse carinha aqui, né, quando a gente fizer o change no nosso select, se a gente não garantir que os elementos eles vão estar sempre escondidos, vai acontecer um bug na nossa tela que não é o que a gente quer, ok? Então, para isso, eu vou fazer aqui, vou esconder esses elementos e depois eu vou tirar esse código só para mostrar para vocês como é que fica o comportamento. Para garantir que a gente vai estar sempre escondendo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o relógio e eu vou dizer que o style dele, o display, né, desse style, ele vai ser sempre none, ok? A televisão também, o style dela vai ser none e o nosso tablet, o style também, ele vai ser none, beleza? Assim eu estou garantindo que os 3 vão estar escondidos. Agora eu posso fazer, né, a nossa verificação, que é o seguinte: if o meu selectValue for igual a relógio, ou seja, se eu selecionei o relógio, o que eu quero fazer? Eu quero que o meu relógio, .estilo, .display, ele seja block, ou seja, ele volte a aparecer na tela. Se não, né, vai que eu selecionei ali a minha televisão, o valor é a televisão. O que eu quero fazer? Quero fazer que a televisão assuma ali um display block também. E por fim, se eu não selecionei nem o relógio nem a televisão, significa que eu selecionei o meu tablet. Então, else tablet.style.display recebe ali o block. Beleza? Pronto, já está feito o nosso código e deveria estar funcionando. Vamos ver se funcionou. Vou recarregar aqui. Vamos ver lá. Se eu colocar o relógio, olha só, já está aparecendo. Televisão da mesma forma e tablet da mesma forma. Já está trocando e já está funcionando, ok? Agora, vou mostrar para vocês o que eu falei aqui. Se eu vim aqui comentar esse código e recarregar, olha só o que vai acontecer. Vou selecionar o relógio e agora eu vou selecionar a televisão. Perceba que ele fez o que eu queria, mas ele não sumiu com o relógio, certo? E se eu fizer aqui com o tablet, ele adiciona na tela. Mas isso não é o que eu quero. Eu quero que quando um elemento seja adicionado, ele suma com o outro. Então aqui eu estou garantindo que os elementos eles fiquem sempre escondidos, ok? Qual que é a diferença desse carinha para esse carinha aqui, que é o display none, né? Aqui eu estou garantindo que ele inicializa escondido e aqui estou garantindo que toda vez que rolar um evento de change no select, eles permaneçam vazios, ok? Feito isso, a gente já está quase terminando.
Se a gente vir aqui eu abri o inspecionar, na verdade não precisava só o responsivo. Se eu vir aqui e selecionar uma opção, né, o relógio, por exemplo, perceba que esse elemento também ele já é totalmente responsivo, então não preciso fazer nenhum tipo de ajuste. Poderia talvez colocar aqui uma margem e tal, mas não é o momento, não vou querer. Então eu vou partir para o nosso footer para a gente finalizar o projeto, ok? Então eu vou minimizar aqui e vamos aqui em cima desse script, vamos abrir a nossa tag footer. Vamos lá. Esse footer ele vai ser bem simples, tá? Não vou colocar nada demais nele, simplesmente a nossa logo da Cold Start e o texto de todos os direitos reservados. Para isso, eu vou começar aqui colocando uma class nele, vai ser o container. Eu vou colocar uma row. E eu vou definir aqui que a gente vai ter uma classe também, né, de call 12, e esse elemento ele vai sempre ocupar 100%. O que a gente vai fazer? Aqui eu vou colocar uma imagem, que é a nossa logo. Eu vou definir aqui o logo Cold Start. Eu vou dizer que a largura desse elemento vai ser 120 pixels, ok? Se eu salvar, vamos ver se já está lá. Já está aparecendo, só não está muito bom, né? Não está muito organizado, não. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar um fundo escuro, né? Um background aqui com o tema dark, né? Igual a gente já aprendeu, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Pro cabeçalho, né? Para a tag neve, ele já tinha um estilo ali pré-definido. Para a questão de outros elementos em que você quer mudar o fundo, você precisa aprender um pouco mais sobre as cores, sobre o background e tal. E aqui tem o background na parte de utilities. Vou clicar aqui no background e aqui eu consigo aprender como é que eu consigo trocar o fundo de um elemento, beleza? Então, no caso aqui eu quero Dark, é só utilizar a classe do BG Dark, beleza? Então, eu vou fazer isso e vou definir aqui uma classe que vai ser o BG Dark. Se eu salvar, vamos ver se funcionou. Prontinho, já funcionou. Só não está muito legal, né? Não exatamente isso que a gente está querendo. Eu quero que o meu footer ele ocupe 100%. A gente vai ver o que aconteceu aqui. Deixa eu só ver. Na verdade, eu coloquei o BG Dark no lugar errado, né? Tem que colocar aqui no footer. Então, eu vou colocar o BG Dark. Prontinho, agora já está funcionando, ok? A gente vai terminar de ajeitar, porém já está começando aí a ter uma organização melhor. Deixa eu agora colocar aqui o nosso texto, que vai ser o parágrafo. Todos os direitos reservados. Vou salvar. Prontinho, o nosso texto está aqui, só que ele está preto também, né? Não é exatamente isso que eu quero. Porém, vamos terminar de ajustar o posicionamento dos elementos, depois a gente troca só a cor do texto, beleza? Vamos lá. Eu quero que esses elementos eles fiquem centralizados, eu não quero que eles tenham ali não quero que eles fiquem, né, na esquerda. Para isso, o que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar display flex. Vou dizer que eu quero que eles fiquem um embaixo do outro, então com flex column. Vou colocar um align item center e eu vou dizer também que eles vão ter um espaçamento aí do tamanho de 2, né, um do outro. Então, se eu salvar, prontinho, agora já está um pouquinho mais de espaço, a gente não está vendo o texto ainda porque ele está preto, porém aqui ele já está no meio, beleza? A próxima coisa que eu quero fazer é definir um padding para esse footer, porque os meus elementos eles estão grudados. E para isso eu vou falar aqui com o footer que ele vai ter um padding para cima e para baixo de 3. Vamos ver lá. Ok, agora já está bem melhor, já estamos quase finalizando. E eu também vou dizer que esse footer ele vai ter um espaçamento aqui de 5 para cima, para ele não ficar grudado nesse elemento de baixo. Então, ok, agora já está mais organizado. Se eu selecionar um elemento, ele já dá o espaço aqui certinho, sem ficar interferindo nos elementos de cima, beleza? E por fim, eu vou aqui trocar a cor do nosso texto. E eu quero branco. Como é que a gente vai fazer? Vou vir aqui no Colors. Já aprendi, né, que o branco é um text light. Então eu vou copiar essa classe, vou vir aqui. Então no nosso P eu vou colocar uma classe que vai ser o text light. Ok? Vou recarregar. Pronto, o nosso texto está branco. Ok? Se eu vier aqui e fizer a responsividade, pode perceber também que o nosso footer ele já está totalmente responsivo. Beleza? Na verdade, antes da gente terminar, a gente vai adicionar aqui mais uma seção, depois desse conheça outros produtos e antes do rodapé, que é uma seção de contato. A gente vai colocar aqui um modalzinho simulando a situação em que alguém queira entrar em contato ali, né, dentro do seu site, você deveria ter um formulário de contato. Não vai ficar funcionando o formulário, né, mas eu vou colocar aqui só para a gente aprender também mais um recurso que o Bootstrap tem, beleza? Então aqui, né, antes do nosso footer, eu vou colocar uma section
Eu vou colocar o ID dela de contato. Vou copiar aqui o cabeçalho dessa de cima. Eita. E vou colocar aqui entre em contato. Beleza. Aí agora eu vou colocar aqui a minha div class. Container. Vou colocar aqui uma div class row. E uma div class call 12, que eu quero que o elemento que é o botão, no caso ele sempre ocupe 12, beleza? Vamos voltar aqui agora na documentação do Bootstrap e vamos procurar aqui sobre modal, tá? Se a gente clicar aqui, pode perceber que a gente tem aqui um exemplo de modal em que a gente clica e aparece alguma coisa, beleza? Então eu vou pegar esse carinha aqui, tá? Acho que ele já, no caso, já vai servir pra gente. Vou copiar tudo, tanto o botão quanto o modal, colei e vou só recarregar aqui para ver se apareceu. Beleza, já está aparecendo aqui. Eu meramente vou colocar aqui, né, a margem que eu novamente esqueci. Vou colocar aqui 5 só para dar um espaço. Beleza, já tá bom. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou trocar o nome desse botão para Fale Conosco. E aqui dentro, ó, vou remover esse comentário, tá? Aqui dentro, onde está o conteúdo, né? Quando eu cliquei aqui, ele mostrou aqui que os 3 pontinhos que é o conteúdo desse modal. Vamos fazer algumas alterações. Aqui no título eu vou colocar contato. No botão eu vou colocar close para fechar. Ele no caso está secondary, que é esse cinza. Eu quero no caso o vermelho, então aqui no colors a gente aprendeu já que o vermelho é o danger. Então eu posso vir aqui trocar o secondary para danger. Esse aqui eu vou manter azul mesmo, vai colocar salvar em português, ok? Então vou só recarregar aqui, clicar aqui, pronto, já está um pouquinho melhor. E o que a gente vai fazer? Aqui dentro eu vou colocar um formulário de contato. Então eu vou voltar aqui, vou vir aqui em form control e vou copiar esse carinha aqui, ó, que tem um e-mail e uma text area. Vou copiar e vou colar aqui dentro. Esse cara vai ser o e-mail, né? No caso eu vou duplicar ele e vou colar em cima. Esse cara na verdade o primeiro vai ser o nome, vai ser um aqui. O placeholder vai ser nome, tipo text. O e-mail vai ser e-mail mesmo, eu só troco aqui para 2. O placeholder pode ser esse aqui mesmo, não tem problema. E aqui não vai ser example text area, vai ser mensagem. Então o cara vai editar o nome, o e-mail e a mensagem que ele quer. Beleza? Vamos lá. Vou carregar aqui. Clicar aqui. Ok, a gente já tem um formulário aqui já organizado. E se precisasse funcionar era só fazer uma integração. Ok? Vamos só centralizar esse botão aqui. E para isso eu posso fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma div entre esse botão, colocar aqui uma classe, colocar a classe de text center para centralizar esse elemento. E eu vou só formatar de novo o texto para ficar melhor. Vamos recarregar aqui. Prontinho. Agora sim já tem um botão centralizado e um modal que abre aqui com um clique. Se eu clicar para fechar, ele fecha. E se eu abrir aqui o responsivo também e por acaso quiser abrir esse modal, né, eu vou clicar aqui, ele abre o modal responsivo sem problema nenhum. Beleza? Então, agora sim, o nosso site está finalizado. Utilizamos aí algumas estruturas do Bootstrap. Aprendemos que muitas dessas estruturas a gente pode só simplesmente pegar e utilizar. E às vezes também quando a gente quer personalizar alguma coisa, a gente pode criar classes novas para poder fazer o estilo da forma que a gente quer. Então isso facilita a manutenção e outros assuntos nesse sentido, beleza? Então, sempre que puderem, sempre que tiverem um projeto aí que vocês precisem de uma agilidade maior, eu recomendo bastante utilizar o Bootstrap, beleza? Valeu e até a próxima aula.